Olá, amigos do Ideal Espírita. Olá, amigos da Casa Fraterna Chico Xavier. Meu nome é Cláudia, eu sou da Casa Espírita Trilha de Luz e também pertenço ao quadro de jornalistas da Federação, da FEDEF, né? Nossa Federação do Distrito Federal. E me encontro aqui com vocês nesse espaço virtual da nossa casa, né? Tão querida Casa Fraterna Chico Xavier, do nosso venerável Chico, né? Grande médium, grande baluarte da nossa doutrina espírita, para tratar de um assunto muito pertinente para os nossos dias, né? A gente vai falar a respeito de matrimônio e amor. Matrimônio e amor sob a ótica da nossa doutrina espírita, né? Então a gente utilizou duas obras da Joana de Ângeles, da psicologia, da sua série psicológica, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, que é Jesus, a luz da psicologia profunda, e o amor imbatível, amor. E também as obras da codificação, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que também estarão presentes aqui na nossa exposição. Para falar a respeito de casamento, a gente vai trazer Jesus, né? Porque Jesus, ele inicia o seu ministério na Terra através da festa de bodas. Ele faz o seu primeiro milagre, né? Ele inicia o seu ministério, que é espalhar as sementes da Boa Nova no planeta, né? Trazendo um novo paradigma, né? Trazendo um novo olhar para o mundo, para a nossa a razão da nossa vida, o objetivo, né, da nossa existência, porque sofremos, porque estamos aqui, porque amamos, porque nos interagimos no mundo. Jesus, ele nos trouxe um propósito. Então, ele iniciou esse ministério magnífico, né, através da festa de bodas, abençoando esse momento iluminado da união entre dois seres. Pois então, é o casamento que nós vamos conversar. Nem sempre, né? Nem sempre o casamento ele vai realmente ser aquilo que nós idealizamos. Porque a instituição casamento, ela é permeada de muitas expectativas, de muitas fantasias, né? E às vezes a gente esquece que nós somos espíritos em processo de evolução espiritual. Somos todos espíritos que estamos caminhando para Deus, mas ainda assim muito imperfeitos, com muitas imperfeições, com muitas situações que precisam ser exercitadas. Nós estamos em processo de evolução, estamos encarnados num planeta de prova e expiação. Por isso, tudo que nós vivemos aqui nesse planeta será para a nossa evolução, para o nosso crescimento, porque esse é o propósito da vida. A gente encarna para aprender, a gente encarna para caminhar, a gente encarna para se sutilizar, para educar os nossos sentimentos, para educar os nossos pensamentos, os nossos atos. Nós encarnamos para nos tornar melhores do que somos a cada dia. E o casamento é um grande instrumento para que isso se dê. Deus une dois seres para que eles possam se amar, mas também que possam aprender a compartilhar, aprender a ceder, aprender a respeitar, aprender a considerar o outro e aprender a tolerar. Porque não existe nenhuma outra relação humana que vai exigir de nós tamanha intimidade. A gente no casamento divide a cama, a gente divide o banheiro, a gente divide a casa, a gente divide os filhos, a gente divide as contas, a gente divide os problemas, a gente divide tudo, né? Então, se a gente não encontrar companheirismo nessa relação, se não existir respeito, amorosidade, é porque o nosso casamento não
é exatamente ou não está como deveria ser. Como disse Jesus Cristo, né? No princípio não era assim. Não era assim porque a culpa é do nosso cônjuge ou a gente tem preguiça de olhar para nós mesmos e nos examinar, né? Porque é muito essa questão, né? Eu me caso para quê? Eu me caso para ser feliz. Mas como ser feliz se a gente sabe que aqui na Terra a gente não vai encontrar essa felicidade, né? A gente está caminhando, a gente está buscando essa felicidade. Então a gente está no processo dessa busca. E a gente só vai ser feliz quando a gente se sutilizar. Quando a gente conseguir vencer as nossas imperfeições, vencer o nosso ciúme, vencer o nosso ódio, vencer a nossa raiva, vencer a nossa inveja, vencer as nossas imperfeições, a nossa intolerância, nossa incapacidade de perdoar. Então, enquanto a gente não vencer essas questões que nos atravancam a caminhada evolutiva, a gente não vai encontrar felicidade. Porque existe aí um parâmetro, né? Quanto mais sutilizados somos, mais felizes nós somos. Né? Isso daí é uma equação divina, que para a gente ser feliz, a gente tem realmente que se despir de certas imperfeições que ainda existem no nosso espírito. Né? Então, eu caso para ser feliz. Não dá. A gente não pode permear a nossa vida apenas em felicidade, porque no casamento a gente vai encontrar felicidade, infelicidade, decepção, tristeza, porque você vai casar com um outro ser que também está encarnado no mundo de provas e expiações. A gente não está casando com super-homem, nem os homens estão casando com super-mulheres. Não, nós estamos casando com seres da nossa mesma ou quase mesma condição evolutiva. Entendeu? Então, como é que a gente vai buscar felicidade num planeta que a gente sabe que não vamos encontrar? Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. E teremos aflições, porque essas aflições são necessárias para o nosso processo educativo. E se a gente pensa que o casamento a gente vai encontrar felicidade total, não vamos encontrar. Não essa felicidade plena. Essa felicidade plena a gente só vai encontrar em Deus. Sabe? Só em Deus a gente vai encontrar essa felicidade plena. Mas isso não significa que não possamos ter casamentos satisfatórios, casamentos felizes, casamentos que nós vamos encontrar paz, companheirismo, amorosidade, aprendizado. O casamento, ele também pode ser muito bom aqui na Terra e depende muito da nossa postura, como também depende muito da postura do outro que nós escolhemos para seguir, né? Juntos nesse caminho. Leon Denis fala uma coisa muito bonita a respeito do casamento. No caminho do ser, do destino e da dor, ele afirma que existem almas que eles se comprometeram a fazer o processo evolutivo aos pares. Olha que coisa bonita. Existem espíritos realmente que estão caminhando aí, sempre se encontrando e evoluindo juntos, né? Como foi comprometido anteriormente. Mas ainda assim são espíritos imperfeitos, encarnados no mundo de provas e expiações, ainda com muitos débitos a serem quitados. Portanto, meus amigos, não vamos buscar o casamento para ser feliz. A felicidade é uma conquista da alma. Jesus afirmou: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E como a gente vai encontrar essa perfeição? A gente vai encontrar essa perfeição, a gente vai buscar essa perfeição relativa, porque perfeito só Deus, adquirindo as perfeições. E o que são as perfeições? São as virtudes morais. E a felicidade é uma virtude moral. Os espíritos elevados, eles podem estar aonde for, não importa em que região eles se encontrem, eles são intimamente felizes, porque a felicidade já é uma conquista, já está ali, né? Já foi adquirida. E é isso que a gente precisa, adquirir essa felicidade por nós, enquanto filhos do Pai, né? E se a gente encontrar aí alguém que a gente possa dividir, compartilhar essa felicidade, melhor ainda. Mas a Joana afirma, né, que os casamentos antigos, né, também Kardec também fala a respeito disso, que os casamentos antigos eles eram completamente destituídos da questão amorosa, né? O casamento na época medieval ele era mais um negócio, né?
Era um negócio onde se duas famílias elas uniam seus filhos com objetivos de angariar terras. Os países também casavam seus monarcas, reis, rainhas, princesas, príncipes, para poderem se unir, né, formar blocos, né, com interesses econômicos, interesses financeiros. Sempre foi assim. Mas hoje que o casamento ele está realmente hoje, né? Nós estamos. O casamento deixou de ser uma imposição social, né? Deixou de ser uma imposição social, religiosa, porque até a década de 50, 40 era uma imposição, a mulher tinha que casar, mas era uma pressão social mesmo, né? A mulher ela precisava ter o casamento para ser respeitada. Isso é incrível, né? São assim, a mulher tinha que ter muita força, né, para conseguir virar a mesa e para poder correr atrás dos seus sonhos, para realizar os seus anseios, porque nessa questão do casamento ao longo da nossa história, a gente tem que realmente admitir que a mulher sempre foi a mais prejudicada. Ela sempre teve os seus sonhos cerceados, ela era colocada dentro de uma casa, ela era criada para casar, para ter filhos, e sem poder ter muitas aspirações, porque era uma época em que o casamento ele se colocava de uma forma tirana até para as mulheres, né? E hoje não mais, graças a Deus, nós vencemos, né? Queimamos os sutiãs, usamos mini saia. Estamos hoje, graças a Deus, vivenciando, né, o casamento de uma forma mais honesta. Ou assim deveria ser, já que temos a liberdade. Porque agora o casamento deixou de ser uma imposição social e religiosa para ser um convite de exercício de amor, companheirismo e amizade. E é isso. É um convite para este exercício, porque o casar é compartilhar, né? Compartilhar a cama, compartilhar o banheiro, compartilhar os filhos, compartilhar a casa, compartilhar os problemas, compartilhar as dívidas. Casamento é compartilhar. Então, é um super exercício de evolução, é um super exercício de autoconhecimento, né? Então, o casamento ele nos proporciona essa possibilidade de crescimento, de evolução, e também é um laboratório de amor, né? A gente pode aí desenvolver um amor diferente do que nós tínhamos pelos nossos pais, é um amor diferente que nós temos pelos nossos filhos, né? É um amor numa outra dimensão, né? É um amor que se encontra em outra dimensão, que é um amor muito bonito e que, se ele for real e sincero, ele perdura, né? Pela vida à frente, né? Então, a Joana, ela vai aqui apontar diversos motivos que fazem, né? Que estimulam o casar, né? E esse estímulo para o casar, eles são sempre como apressados, né? Que não deveriam ter sido feitos, porque na verdade ela vai apontar os motivos por que o casamento ele não vai adiante, que ele pode falir, né? Então a Joana ela aponta primeiro aqui que são as paixões desordenadas baseadas no primarismo instintivo, no desejo sexual. Porque existem pessoas que casam apaixonadas, né? Principalmente os jovens, né? Que ainda não têm muita experiência de vida. Quando você casa muito jovem, você casa acreditando, confunde a paixão com o amor, né? Muita gente confunde paixão com amor, acha que amor é aquele sentimento de ter que estar junto, né, sufocante, que é gostoso sentir aquele sentimento sufocante, né, que nos estimula. E, na verdade, a paixão ela é utilizada até por Deus para que as pessoas tomem a decisão, né, do casamento. Mas se ela existe unicamente, ela pode confundir as pessoas e pode apressar um casamento que não deveria ocorrer.
porque a Joana afirma que as pessoas que são casadas são baseadas muito na paixão, no desejo sexual, né? Ela afirma que quando a vida ela vai apresentar a realidade do convívio, eles se percebem despreparados. Então, aquele prazer e alegria do primeiro momento acaba cedendo ao desconforto e, em alguns casos, até hostilidade. Porque, às vezes, a paixão ela cega, como diz vovó, né? A paixão ela é tão cega que, às vezes, a gente não consegue identificar quem é o outro. E a gente casa com um verdadeiro desconhecido, né? Porque nós já somos desconhecidos de nós mesmos. E ainda, né, vamos apostar muito alto numa relação que é tomada de forma apressadamente, numa relação que é um casamento que é estimulado apenas pela paixão, né? A Joana também fala a respeito da natureza íntima de certas pessoas, né? Que elas vão trazer para o casamento os complexos, né? Às vezes complexos que vieram da relação com o pai, com a mãe. Também ela também tem outros complexos, né, que ela vai trazer para o casamento. Às vezes são aquelas expectativas, aquelas aspirações do príncipe encantado. A mulher sempre sonhou com o príncipe encantado, e quando foi ver na vida, no dia a dia, né, a realidade, ela vê que não foi bem assim, acaba se decepcionando. O homem também criou muitas expectativas com relação à mulher, e na hora de viver o dia a dia também se decepciona. Aí a Joana afirma que essas pessoas são pessoas que têm uma imaturidade psicológica mesmo, né? Que não estão preparados para uma vivência a dois, não estão preparados para compartilhar, né? Para o casamento em si, né? Então essas pessoas elas não estão preparadas. Então isso daí também é motivo para que haja o fim do casamento, né? As separações. A Joana fala também da ordem social, econômica e educacional. São pessoas que se casam e têm culturas diferentes, padrões diferentes, e essas pessoas elas não conseguem relativizar isso e colocar na direção do crescimento, não conseguem trocar os valores. Porque às vezes as pessoas vêm de famílias diferentes, culturas diferentes, situações diferentes, e elas não conseguem fazer essa troca, né? Elas não conseguem chegar numa situação comum, religiões diferentes. Então elas vão se afastando muito em função dessas diferenças, se elas não conseguem relativizar, elas não conseguem buscar uma direção para que possam caminhar juntos, né? Ou então que elas possam se respeitar. Vai você para sua religião, eu vou para a minha, a gente vai se respeitar sem se ofender e sem se magoar um com o outro, né? Então, reparem que para a gente resolver todas as questões é necessário maturidade, né? Então, o casamento exige de nós maturidade psicológica para conseguir tirar prazer e alegria dessa instituição que é o casamento, que é a vida a dois, né? E a Joana também fala que existem pessoas que casam com interesses escusos, né? Com interesse financeiro, ou pessoas que querem mesmo sair de casa, que não estão felizes por estar em casa. Então, elas usam o casamento, na verdade, como uma espécie de trampolim, né, para terem liberdade ou para terem mais dinheiro. Então, se começa assim, né, não tem como se manter, não tem como ir bem, porque o objetivo é simplesmente financeiro, material, e o casamento ele vem de ordem espiritual, então ele exige de nós muito mais amorosidade, tolerância, ele exige de nós muito mais companheirismo, respeito ao próximo, respeito ao outro. Isso tudo nos é exigido e nos é trabalhado. E todas essas situações podem levar as pessoas a se separarem, né? E qual é o grande problema da separação? São os filhos, né? Que às vezes esses casamentos geram filhos e os filhos, eles não vão conviver com o pai e com a mãe, né? Porque até nos dias de hoje existe sofrimento para os filhos nessas questões das separações, né? Por mais que a gente tente, né, acertar as coisas, existe sempre aí uma dor, né? Então a Joana fala a respeito da fantasia que permeia, né,
porque é muito interessante, né? A gente no mundo de provas e expiações, querer ter um casamento feliz, de contos de fada, ou o homem querer uma mulher muito perfeita, uma princesa também. A gente tem que entender que a gente vai casar com um morador do planeta de provas e expiações. E um morador do planeta de provas e expiações é uma pessoa que também tem imperfeições como a gente. Então, é um exercício de convivência, de amorosidade, de tolerância, de respeito, né, para com o outro. Dessa forma, a gente pode construir uma vida dois satisfatória, que vai nos impulsionar a evolução, que vai nos impulsionar ao crescimento, né, que vai trazer para a gente experiências importantes que precisam ser vividas e, quiçá, fortalecer ainda os laços que temos com aquele que foi o nosso escolhido, né, para essa empreitada divina que é o casamento, a vida dois aqui na Terra, né? A Joana também ela vem falar que o casamento ele não está a serviço do ego, né? O casamento ele está a serviço da alma, justamente por isso, porque é um exercício para o espírito imortal, é um exercício para o Filho de Deus. A gente não tem que pensar, eu tenho que ter um marido bonito, um marido rico, um marido assim, assim, assado. Eu tenho que ter casa, eu tenho que ter um carro bonito, uma casa linda. Isso são interesses materiais. Para que a nossa amiga veja, nos admire, para que alguém veja, nos inveje. Isso é material. Então, o casamento ele não está a serviço do nosso ego, dos nossos quereres, das nossas imaturidades, dos nossos desejos, do nosso romance que cesseou, toda a questão. O casamento está a serviço da alma. Então, a gente tem que mudar essa nossa perspectiva a respeito do matrimônio, porque no nosso plano evolutivo, compreendendo que Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito. Daí, muitos casamentos aqui na Terra, né, eles se dão em função de compromissos adquiridos ao longo do nosso percurso, ao longo da nossa caminhada. Então, às vezes, a gente vai encontrar ali aquele marido mais difícil, né? Aquele marido mais ciumento, mais do que o normal. Aí se a gente pudesse saber, se a gente pudesse investigar o que existe por trás dessa postura, né? Dessa pessoa que age dessa forma. Então, tudo porque provavelmente lá atrás a gente pode ter traído a pessoa, a gente pode ter magoado, a gente pode ter abandonado. E Deus une. Deus une na mesma família, Deus une os casais que criaram compromissos